Atenção pessoal, essa notícia é urgente também. Amanhã muita gente me pediu para falar sobre essas novas denúncias aí de atentados contra o Bolsonaro. Pretendo fazer isso amanhã ou na segunda-feira, dependendo de quando sair a nota do Departamento de Estado americano. Eu pretendo me basear nas informações do Departamento de Estado, especificamente Michael Pompeo. Mas no momento quero informar um pouco mais sobre a guerra do século XXI que está sendo, nesse momento, colocada em curso no México, visando atingir os Estados Unidos. Eu vou ler para vocês aqui uma matéria interessante. Vocês estão vendo imagens aí, Michael Pompeo e essa invasão ao México. Vou ler para vocês uma matéria saída agora no AP News, que diz o seguinte: o México processa lentamente migrantes de caravana na fronteira da Guatemala. Isso é uma guerra promovida, financiada por George Soros. A matéria diz o seguinte: a matéria é feita a partir da cidade de Hidalgo, no México. As autoridades mexicanas aceitaram a entrada em massa em uma caravana de imigrantes. Vocês estão vendo as imagens aí, em uma caravana de imigrantes centro-americanos realizada na fronteira com a Guatemala. Mas começaram a aceitar pequenos grupos para processamento de asilo e distribuíram permitiram cerca de 45 dias de visitas, né, que teoricamente permitiria aos destinatários chegarem aos Estados Unidos. Então eles têm 45 dias no México e nesses 45 dias a intenção é chegar na fronteira sul dos Estados Unidos para forçar essa entrada em massa. Mas evidentemente não conseguirão e espalharão o terror pelo México. O terror no sentido de vão provocar um problema social muito grave nesse sentido. E pode também aí ter portadores de sérias doenças, enfim, porque por trás deles existe essa ideia, essa intenção maligna, né, de gerar o caos social, como nós bem sabemos. Então pode ser, não, certamente junto com esse grupo muito grande aí existem narcotraficantes pesados, terroristas e assim por diante, né? Buscando manter a ordem depois de uma sexta-feira caótica na qual milhares correram pela ponte fronteiriça apenas para serem interrompidos por falange de policiais, as autoridades começaram a distribuir números para as pessoas serem computadas, né, digamos assim, em uma estratégia, desculpem a tradução aqui também, eu estou tentando fazer a tradução aqui, mas está um pouco complicado. Nos postos de fronteira dos Estados... perdão. As autoridades começaram a distribuir senhas para as pessoas serem processadas em uma estratégia conferidas, né, nos postos de fronteira dos Estados Unidos, quando grande número de imigrantes aparecerem lá. Uma vez processados, uma vez catalogados, os imigrantes foram transportados para um recinto ao ar livre, com um telhado de metal na cidade vizinha de Tapachula, onde a Cruz Vermelha montou pequenas tendas azuis no piso de concreto. Facilmente 3.000 pessoas ou mais no dia anterior também atravessaram a ponte. Mas o ritmo lento frustrou aqueles que estavam na ponte. Vou deixar a foto da ponte aí, a ponte totalmente tomada, né, onde as condições eram quentes e apertadas, e alguns pediram aos policiais: por favor, deixem-nos entrar, queremos trabalhar. Vejam, eles são usados, essa gente aí, aqueles que estão na frente, na linha de frente, são pessoas simples, pessoas pobres que estão sendo manipuladas justamente para isso, para causar a comoção, com crianças, com idosos, pessoas passando mal, sendo apertadas na aglomeração, crianças chorando, crianças famintas, senhores e senhoras idosas, famintos, cansados,
tudo isso aí é planejado, foi arquitetado por esse demônio chamado George Soros, que usa as pessoas, né, exatamente como faziam os nazistas, os comunistas do leste europeu, usando as pessoas como bucha de canhão, seres humanos, né, sendo colocados nessa situação. Evidentemente, muita gente diz, não, isso aí tem que ser lidado na bala. Tem muito traficante aí no meio, evidentemente, tem terrorista no meio, mas em número pequeno. A maior parte dessas aglomerações, dessas concentrações, dessa concentração especial é de pessoas pobres, pessoas de pouca instrução, pessoas que foram iludidas, pessoas que foram manipuladas para realizar esta ação. Então, e muitos chegam no final do caminho quase que exauridos, muitos morrerão pelo caminho. E são seres humanos ingênuos em relação ao que está acontecendo, foram usados. Muitas vezes aí existem ONGs ali trabalhando há anos, já há muito tempo, para criar essa expectativa de que eles serão aceitos no norte, de que terão empregos, salários bons nos Estados Unidos. Tem muita gente aí completamente iludida nesse sentido, mas está ali engrossando o caldo justamente para criar esse caos, para criar justamente num momento em que se discute a legalidade, vamos dizer assim, dos muros, né? Porque é evidentemente que a nova ordem mundial quer destruir os muros, eles colocam crianças inocentes, né, para criar essa comoção. Muita gente começa a odiar a ideia dos Estados Unidos de proteger as suas fronteiras, porque se chocam, se comovem com essas imagens, né, de crianças sendo usadas aí como argumento, como um mecanismo de sensibilização social. Na verdade, tudo isso tem um propósito maligno, mas as imagens são fortes, então muita gente acaba também, por outro lado, achando que não, deve liberar, deixa entrar, e outros também pelo mesmo radicalismo, mas um radicalismo oposto, no outro extremo, acho que tem que lidar na bala. É um problema muito sério, muito grave, o que nós estamos vivendo. A solução ainda é um tanto quanto desconhecida. Agora, sabe-se evidentemente que os Estados Unidos não podem recuar, não podem abrir as suas fronteiras, porque aí sim é o princípio do caos mesmo. E tudo que o globalismo quer hoje, tudo que essas famílias dinásticas representadas aí por George Soros querem hoje é destruir os Estados Unidos, porque é o bastião, é aquilo que está segurando Estados Unidos, Israel, Inglaterra, de certo modo, é o que estão segurando a tomada total do poder pela nova ordem mundial. Então tudo isso tem um propósito, né? Tem um propósito muito específico, destruir os Estados Unidos. A Europa já está totalmente dominada pela esquerda. A Europa está totalmente cheia de muçulmanos, de africanos e tudo mais, e estão lá justamente para fazer o serviço de destruição da cultura ocidental. E isso serviu também de laboratório. O que aconteceu na Europa, eles querem agora levar aos Estados Unidos. Pensem os senhores que se Hillary Clinton estivesse no poder, isso já teria acontecido nos Estados Unidos. Já não haveria mais ninguém a proteger Israel, já não haveria mais ninguém a proteger o mundo livre, a proteger os valores ocidentais. Nós estaríamos completamente à mercê da nova ordem mundial. Já certamente já teria aí um governo mundial dando as cartas. Eu passei agora aqui para o site do... Eu vou deixar aqui esses sites, eu vou deixar a fonte aqui embaixo aqui do vídeo. Eu entrei aqui no Alex Jones, no Infowars. Ele diz o seguinte: esta é uma guerra do século XXI que está sendo realizada por corporações multinacionais e ONGs organizadas em torno das Nações Unidas, da ONU, evidentemente, e defendida por grupos aliados a George Soros. Ele pretende quebrar a espinha dorsal do Estado-nação, abrindo grandes rotas de migração do terceiro mundo para o primeiro mundo como parte de um sistema de neocolonialismo.
Os bancos, ONGs e corporações multinacionais querem usar as populações do terceiro mundo como uma ferramenta para colonizar o primeiro mundo com mão de obra escrava, para reduzir os salários e criar instabilidade política e depois, finalmente, controlar o país. Aqui a matéria é um pouco longa também, mas enfim, é para vocês perceberem que essas ações muito bem articuladas acontecerão aqui também. Quando Bolsonaro vencer, quando definitivamente este jogo político chegar ao fim com a vitória de Bolsonaro, certamente nós teremos uma ação muito parecida, talvez até muito mais volumosa e com muita facilidade, invasão do país por nossas imensas fronteiras secas. Tomar cuidado é a palavra do dia, tomar cuidado no sentido de proteger o país, porque nós temos uma fronteira gigantesca e certamente o golpe mais devastador contra Bolsonaro ainda está por vir. Eles farão de tudo para que Bolsonaro não chegue ao dia 28 vivo. Se chegar, farão de tudo para que não vença. Se vencer, farão de tudo para que não governe. Então, está mais do que na hora dos nossos militares dizerem ao que vieram. É uma questão de vida ou morte. Até depois, pessoal.